Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, rasgou uma cópia do discurso de Donald Trump assim que ele terminou de falar. Olha só. Nancy Pelosi e o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, estavam sentados atrás de Trump. No fim do discurso, ela rasgou o papel entregue pelo presidente. O gesto pode ser uma resposta à recusa de Trump de apertar as mãos da deputada no início do discurso. Além disso, Pelosi é uma das principais opositoras do republicano e responsável por abrir o inquérito de impeachment de Trump. Bom, a gente viu aí o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesse último discurso do Estado da União desse mandato dele, claro, mirando a reeleição em novembro. Trump foi reforçando promessas de campanha, comemorando números da economia, ações militares. Teve aí essa torta de climão, literalmente, com a Nancy Pelosi, que foi cumprimentar, ele não quis dar a mão para ela, depois ela rasgou o discurso. Vamos falar sobre tudo isso ao vivo com o Roberto Dumas, especialista em economia internacional pelo INSPER. Dumas, bom dia para você. Bom dia, Fabiana, tudo bem? Midiático, não? Midiático, isso que eu ia te falar. Vamos começar falando um pouquinho da postura de Trump. Vamos direto, porque impressiona a forma como ele fala e como ele age, né? Não, ele está na campanha mode on, isso não há a menor dúvida. Só que tem coisas que ele fala que de fato é verdade. Mas falar que os Estados Unidos estão de volta... Parece que na época de Barack Obama você não teve crescimento. Veja, você teve crescimento em todo esse momento aqui. Quando ele começa a falar a economia nunca esteve tão bem, é verdade. Você tem alguns pontos, mas também você fica aquela coisa, parece que você entrou e mudou tudo. Que estava tudo ruim e você pegou do zero e construiu. Não é bem assim. Nós esperávamos, agora, já que ele está num processo de reeleição, um discurso mais conciliatório. Não foi, foi retaliatório. Foi um negócio que ele falou, olha, a economia dos Estados Unidos nunca esteve tão bem porque... eu destruí várias políticas ou eliminei várias políticas de governos anteriores, já praticamente citando Barack Obama, etc. Tal. Agora, tem alguns pontos que números você não pode discutir, mas tem que explicar por que aqueles números são tão bons e se de fato é subproduto de uma administração adequada ou subproduto de outras coisas. Por exemplo, quando ele começa a falar dos acordos comerciais, que ele tirou o NAFTA para fazer o United States, Mexico, Canada Agreement. Não teve grandes variações aí. Não teve grandes variações. Ele usa e abusa de adjetivos que parece que fez um great. E não foi tudo isso. E não trouxe novos empregos. E se você trazer o pé da letra, isso vai trazer mais inflação. Porque, quer queira, você vai ter que fazer alguns produtos pelos Estados Unidos e o custo da mão de obra vis-à-vis a produtividade é maior do que no México. A gente sempre fala, nunca use o custo da mão de obra sem ajustar pela produtividade. Porque economia isso não existe. Sim. Você fala, tal pessoa ganha mais. Sim, mas ela é 6 vezes mais inteligente que você. Então, economicamente, ela merece. Mas o brasileiro ganha pouco. Dá mais resultado. Exato. O brasileiro ganha pouco. Sim, mas a produtividade do brasileiro é muito baixa. Então, precisa dar uma olhada nisso daí. Por outro lado, quando ele fala do crescimento econômico, ou antes disso, que ele fala que teve um crescimento econômico muito bom, é verdade, só que está desacelerando. Não há juízo de valor. Alguém pode falar, mas tá bom. Não, tá ótimo, mas pulou de 2,9 para 2,3, porque quando ele entrou, ele perseguiu uma política fiscal expansionista. Gastou dinheiro e cortou os impostos. Caiu para 21% impostos das famílias. E quando caiu o imposto da família, o discurso, eu lembro bem, os impostos, sobre empresas vão cair e, graças ao crescimento econômico, o PIB vai subir de tal maneira que meu déficit fiscal em relação ao PIB vai melhorar. Não aconteceu.
Que, na realidade, o teu déficit fiscal era de 3,2%, 580 bilhões de dólares, agora eles estão com 1 trilhão de dólares. Quer dizer, fazer a economia crescer com mais dinheiro no Estado, isso dá para fazer. E o déficit pulou de 3,2 para 4,6. Olha só que interessante. Déficit pula de 3,2 para 4,6 e o crescimento econômico pula de 2,9 para 2,3. Então você está gastando muito dinheiro e está crescendo cada vez menos. O que a gente fala em inglês? O impacto expansionista está fading away, já está desaparecendo, está dissolvendo. Isso é sustentável? Então, o economista, a gente tem que ler nas entrelinhas, tá? Tá tudo bem, mas isso daqui para frente, sem você gastar mais, que você não pode ter mais um déficit de 1,5 trilhão, 2 trilhões e meio. Isso por que não pode ter? Pode, vai embora. Não, não vai embora não, porque isso acaba subindo a curva de juros de longo prazo. Está caindo por causa do coronavírus, a curva de juros inverteu. Agora, também tem outro ponto que ele falou, eu achei bacana, que um ponto que deve se elogiar, por exemplo, foi o nível de desemprego. É verdade, graças à política fiscal expansionista e à política monetária expansionista. O desemprego nunca esteve tão baixo. E aí ele buscou tentar trazer para o lado dele alguns republicanos não tão republicanos, que talvez não goste dele, e talvez até alguns democratas. Ele falou, olha, o nível de desemprego não esteve tão baixo para todo mundo, não esteve tão baixo para as mulheres, não esteve tão baixo para os negros, não esteve tão baixo para os latinos e não esteve tão baixo para os ex-detentos. Ou seja, ele nunca se preocupou com essa turma. Ele nunca falou, olha, estou preocupado com a mulher, estou preocupado com o latino, estou preocupado com o negro, estou preocupado com o ex-detento. Ou seja, ele já está... Tom de campanha. Já está no tom de campanha. Ele falaria, olha, 3,5, bacana, muito bom. E teve um outro ponto que eu achei bacana também. Aí ele cometeu um pequeno deslize, para não falar outra coisa. Que a Bolsa nunca atingiu recordes. Defina recorde. Se for em ponto, é uma coisa. Se for por metodologia de avaliação, ele está equivocado. Quer dizer, ou ele está equivocado ou ele sabe e não falou. Porque ele falou, a Bolsa nunca esteve tão alta. Não, a Bolsa já esteve tão alta. Aí depende de como você quer interpretar. Isso é bom ou isso é mal. Eu acho que isso é arriscado. Porque a Bolsa norte-americana, o Standard Poor's 500, nunca esteve tão alto pela avaliação preço da empresa por lucro. Só em 1929, o que aconteceu em 1929? Crise. Crash. E no ano 2000, em 1929, a relação preço-lucro estava 33 vezes. No ano 2000, a relação preço-lucro estava 42 vezes. Agora, a relação preço-lucro está 31 vezes. Está muito alto. Aí você fala, mas pera um pouquinho, está muito alto graças à solidez da economia norte-americana, mais ou menos. Existe uma operação financeira que as empresas estão fazendo há 10 anos que chama recompra de ações. Como a taxa de juros ficou muito baixa, é uma coisa interessante. O Banco Central, sempre quando você tem uma crise, por exemplo, a crise da subprime, ou a crise asiática, ou a crise da Rússia, etc., o que o Banco Central faz? Ele tenta limitar o impacto contracionista dessa crise. Só que ele planta a semente de uma nova bolha que vai trazer mais crise. O que eu quero dizer com isso? Quando teve a crise, Ben Bernanke jogou as taxas de juros para baixo. Continuou com a Janet Yellen e jogou as taxas de juros para baixo. Jeremy Powell manteve e baixou mais ainda as taxas de juros. O que as empresas fazem? Elas tomam dinheiro emprestado do banco para comprar a própria ação. Fazem uma operação de renda fixa. Ou seja, quem está levantando a Bolsa dos Estados Unidos são as próprias empresas através de uma operação chamada recompra de ações. Quer dizer, pega um empréstimo lá porque tem juros Compra baixos, a tua própria ação. compra a sua própria ação, elevando o valor da mesma. Joga no teu patrimônio líquido. Então é difícil você achar, mas no frigir dos ovos, isso não está fazendo subir a Bolsa? Está. Só que as empresas norte-americanas nunca estiveram tão alavancadas na história dos Estados Unidos. Não é um movimento natural de subida, não é uma procura natural de subida, de demanda e oferta, é algo planejado, né, pensado, premeditado para tentar conter este momento de queda de juros e tudo mais. E é uma coisa fática. Não tem, olha, será que é? Não é. É isso daí. Eles compraram 10 trilhões de dólares em 9 anos. A gente está falando de vários
pontos ligados ao discurso do Trump, a questão econômica, né? Todas as exaltações, falando de bolsa, emprego, PIB, etc. e tal. E ele também falou um pouco sobre a questão do terrorismo, a morte do Qasem Soleimani, né? Isso também bateu de forma muito impactante, porque esse é um assunto que bagunça e mexe com o imaginário do norte-americano, a questão do terrorismo, dos ataques, e sempre numa ofensiva contra o mal. É uma coisa sempre muito, muito tocante para o povo norte-americano. Como que isso bateu nesse discurso? Aí eu até vi democratas aplaudindo, por exemplo. Na primeira parte dele que ele tocou antes de falar de terrorismo, quer dizer, depende de como você interpreta isso daí, foi os convidados que ele trouxe. Primeiro ele convidou o Juan Guaidó, como presidente da Venezuela, falou, olha, estamos... Autoproclamado? Você é o autoproclamado presidente, sabemos que o Nicolás Maduro, estamos sempre ao lado da Venezuela, assim como nós estamos do lado do Irã, e quando você tocou do terrorismo, o que ele fez, por exemplo, para ser midiático? Claro que a gente percebeu isso daí. Ele trouxe uma família onde o sargento havia sido, entre aspas, assassinado pelo Soleimani. Ou seja, já trouxe para causar aquela comoção. Falou, olha, essa família perdeu o marido no Iraque, porque 24 horas, se eu não me engano, 48 horas do nosso ataque no Soleimani, ele foi morto por um ataque orquestrado pelo Soleimani. Então falou, olha, e aí trouxe a família com as crianças, etc. E depois ele trouxe uma outra família, esse foi, eu acho, foi até um pouco pesado. Sim. Que é da Kayla Miller. Kayla Miller, que foi assassinada pelo ISIS. A família da voluntária. A família da voluntária. Pelo ISIS. Para quê? Para se vangloriar, o que de fato foram os Estados Unidos, que eles eliminaram o líder do ISIS, o Baghdad. Mas aí foi uma coisa, porque ISIS foi estuprada várias vezes, ninguém nem sabe como ela morreu, foi um negócio... E por fim, para fazer uma coisa bem tocante mesmo, ele trouxe o Marine, que estava baseado lá no Afeganistão, de surpresa, para ver a família. Então, praticamente, todo mundo chorou numa coisa dessas. Então, você vê que midiático e governo, plataforma de reeleição, mode on, totalmente. E toca muito nesse ponto que mexe com o imaginário e com, né, com o pensamento, as memórias do povo norte-americano. Agora, tem alguns assuntos que ele não falou, que são muito importantes, como, por exemplo, vamos começar pelo impeachment. O Senado hoje vai votar, né, se mantém o que a Câmara colocou, ou seja, o processo de impeachment deu andamento na Câmara e o Senado agora avalia se sim ou não. É muito provável que o Senado vete, né? Mas ele não tocou nesse assunto. Nem isso, nem ecologia. Mudanças climáticas. Nem mudanças climáticas. A gente sabe o que ele pensa, a gente sabe que ele tem um desprezo total, não vou dizer, talvez pelo meio ambiente, mas ele confunde temperatura com mudanças climáticas. Ele fala, como é que você fala que nós estamos aquecendo se o frio está enorme aqui? Pelo amor de Deus, é uma confusão. Não sei se é uma confusão proposital, uma confusão... mas pelo menos poderia fazer um discurso. Olha, eu não estou olhando agora, vou olhar lá na frente, porque no final das contas você não está governando para metade do povo norte-americano, você está governando para todo mundo. Sim. Me comprometo a endereçar o olhar com melhores olhos sobre mudanças climáticas. É quase que impossível achar. Por quê? Porque há 10 anos atrás, vários cientistas já haviam previsto uma bruta de uma queima na Austrália, e ocorreu. Nossa. Quer dizer, tá todo mundo mentindo, é uma coisa... Ciência não existe, não é uma ciência, não existe nada. Né? É complicado isso. E também é difícil ele se comprometer. Mas ele se comprometer, como você está dizendo, me parece não a figura de Trump. Olha, não estou pensando nisso agora, mas vou olhar para isso depois. Não foi assim que ele foi eleito, né? Não foi assim que ele foi eleito da primeira vez. Por que ele usaria essa estratégia numa segunda vez, numa tentativa? Né? A questão do impeachment também passou batido, né? Como se isso fosse águas passadas, sendo que ainda está em votação. Já tá, Agora, o lado da ecologia precisa tomar cuidado com o seguinte, a gente até entende Trump, mas isso abre lacunas para outros líderes de países também não endereçarem ou nem falar sobre esse assunto. Falou, olha, se os Estados Unidos não estão falando, por que eu vou falar?
Se eles vão continuar fazendo como eles Se eles vão entendem, continuar crescendo, fazendo, por que ele é que o eu maior vou país do mundo. mudar a minha economia E para a atender? China se preocupa, entre aspas, só porque deixou a bola dos Estados Unidos quicando e ela pegou? Porque vamos combinar, a China também tem o interesse das mudanças climáticas, porque ela sabe que qualquer problema de mudança climática, isso afeta o PIB, o crescimento econômico dela. Se afeta o PIB, o crescimento econômico, afeta a legitimidade do Partido Comunista Chinês, que é ditatorial. E isso prejudica, pode trazer mais tensões sociais. Então, não é que você está preocupado com os meus filhos daqui a 100 anos, etc. Não, a preocupação é legítima, mas para não a preservação dos nossos filhos, etc. Preservação do Partido Comunista Chinês no poder. Através de um crescimento econômico. Então, vamos endereçar e também vamos tomar um ponto, já que os Estados Unidos deixou essa bola aqui, duas bolas quicando. Uma bola no chão, que é o quê? O multilateralismo. Falou, olha, vou fazer só acordos bilaterais. A China foi lá e falou, ó, deixa que nós vamos fazer acordos multilaterais. A parte da ecologia e climate change, mudanças climáticas. Eu apoio o Acordo de Paris, então vamos pegar essa bola, etc. Então tem um lado geopolítico aí. Tem um lado geopolítico da China e da Rússia. É o que a gente sempre fala. Parece que Trump está fazendo a Rússia e a China great again. Ele deixa as bolas, eles pegam. Se você queria fazer os Estados Unidos great again, a gente sempre achou que os Estados Unidos era great again. Mas vamos conversar. Você está na OTAN. Você tem um compromisso institucional. Sim. Você não pode também, aí eu já estou mudando um pouco de assunto, você não pode começar a roer as cordas, que ele já falou, nunca me esqueço uma vez. Como é que nós vamos entrar numa guerra se Montenegro for invadida? É o teu compromisso, é o teu compromisso. Quando você fala uma coisa dessas, agora só pensando, como é que fica a Letônia, Lituânia e Estônia? Que estão bem próximas de Putin. Todo mundo fala, não, mas Letônia, Lituânia e Estônia não tem nada a ver com a Crimeia. Sim, de fato, não tem nada a ver. Mas imediatamente a Letônia, Lituânia e Estônia, elas entraram na zona do euro, como a gente fala, só para break free, para ficar livre de Putin, para entrar na OTAN. E aí ele começa a roer corda e a Angela Merkel já falou, olha, estamos sozinhos. E o Reino Unido, com o Brexit, que eram, né? Os olhos dos Estados Unidos na União Europeia. Eles saíram da União Europeia. E isso acaba prejudicando não só a Europa, prejudica também o Japão. Porque pensa, o Japão teve várias guerras, invadiu a China, teve toda aquela atrocidade, o massacre de Nanjing, você tem vários livros escrevendo nisso, que foi o holocausto da Ásia, a guerra sino-japonesa, etc. Então, existe ainda um receio de um novo má compreensão ou má ação de algum lado e dá uma frição de que pode ocorrer uma guerra. Mas Japão, Coreia do Sul, Taiwan sempre confiaram nos Estados Unidos. Eles estão vendo que os Estados Unidos, em algumas partes do mundo, eles estão largando a mão. Como os Estados Unidos largou no nordeste da Síria com os curdos. Falei, escuta, eu posso confiar em você ou preciso começar a beijar a mão da China? Então, isso ele não falou em nenhum momento. Sim. Seria muito importante ele falar, OTAN, não vamos largar vocês, não importa o quão pequeno o teu país é. Porque o que é pequeno, o que é grande? Ele falou, vale a pena eu mandar soldados para Montenegro? Olha, se vale eu não sei, mas isso é o teu comprometimento. Sim. Daqui a pouco ele fala, vale a pena eu mandar soldados para a Estônia? A Estônia é desse tamanho. Não sei, mas daqui a pouco ele fala, vale para eu mandar para o Japão? Não. Ele não fala sempre America First. Como é que eu tenho que entender? Eu quero que a América cresça, lógico, você é o presidente, mas eu também não estou nem aí para os outros. Esse é um comprometimento. Sim. Esse é um comprometimento. Quando ele também não falou de Coreia, né? Sobre aquela relação com o norte-coreano, com Kim Jong-un, ficou aquela novela e o negócio esfriou, o namoro esfriou e ficou por isso mesmo. Aí tem um pensamento, claro que a gente... morando na China, entendendo um pouquinho, o Kim Jong-un, ele começou de novo a mostrar os seus tentáculos armamentistas. Mas não é que ele começou a mostrar os tentáculos armamentistas porque ele quer.
Aí eu estou conjecturando. Ele é um puppet da China. Então, provavelmente por causa desse acordo comercial, ou quando estava em tensões comerciais, a China sempre deve conversar com a Coreia do Norte para esfriar um pouco as relações ou levar as relações num nível mais civilizado. Então, achar que a Coreia do Norte, o Kim Jong-un, que não tem nada lá, ele toma uma decisão sem antes falar com Xi Jinping, é de uma inocência absurda. Certamente ele é o puppet, ou seja, a marionete da China na Ásia. Que é a maneira dele poder falar, olha, lógico que, pelo amor de Deus, não vai ter nenhuma miscalculation, não vai ter uma guerra nuclear. Mas vamos fazer um teste de um míssil balístico para ele dizer que a China fala, olha, não consigo controlar o cara, ele está na Ásia. Então, e parece que os Estados Unidos, ou levianamente ou ingenuamente, não percebem. Isso não é coisa da coreano sozinho. Então, faltou também ele não falar só dos Estados Unidos, mas ele tem um compromisso institucional perante o mundo. Claro. Não, tenho que olhar para o meu umbigo. Não, eu sei. Então saia da OTAN. Feche-se. Faça outra coisa. Ele tem o Trump teve um mandato muito protagonizado e muito colocando os Estados Unidos em primeiro lugar. Então, esses acordos desfeitos e refeitos, esses apertos de mão com documentos assinados em branco que depois não viram nada, me parece algo muito umbigoso para uma nação que é a maior nação do mundo, a mais importante nação do mundo, a nação que está em primeiro lugar sim, a mais importante, no planeta. Né? E aí eu me pergunto isso em relação à campanha política, porque agora ele vem muito fortemente tentando se manter daqui para frente no poder e ganhando essa eleição. O quanto esse discurso pode ter dado o pontapé para que os eleitores comecem a já pensar de fato na eleição? O americano já está pensando em quem vai colocar no poder. Já. Veja, nenhuma nação quer estar em guerra. Nenhuma nação quer deixar os seus filhos e guerrear lá a 13 mil quilômetros de distância. Mas esse é o teu papel. Esse é o teu papel. Sim. E se Trump ele é um estrategista ou não, aí cada um com a sua opinião. Mas quando ele fala América primeiro, ele esquece que ao falar isso, deliberadamente ele está dando um bruta de um espaço para a China e para a Rússia dominar a Europa. É isso, então eu vou me fechar? Quer dizer, então no final das contas, se você acha que todos os países asiáticos não podem mais contar com a ajuda dos Estados Unidos, nem Filipinas, nem Tailândia, nem o Japão, nem a base de Guam, nem Coreia, nem um armamento para Taiwan. Já que ele Royal acorda, não há a menor dúvida que todos vão se juntar à China. Se ele saiu da Rússia, se ele saiu da Síria, a Rússia já pega, vai para a Síria. E se ele começa cada vez mais dar essas declarações America First, não vamos levar os nossos soldados, é óbvio que isso traz muito mais votos. Ninguém quer saber de, olha, tem um problema em Montenegro, vou levar meu filho para... Sim, mas esse é o teu comprometimento. E, na minha opinião, isso traz muito mais votos falar que vamos parar de guerrear, apesar que na segunda jogada do xadrez a América perde, do que falar, não, nós vamos continuar com o nosso compromisso firme, que é a OTAN, não importa o quão sério. É o nosso papel, Eu sei jogar xadrez, ele deve pensar, ou ele deveria falar. Ou ele deveria estar no mindset dele, que ele sabe jogar xadrez. O fato dele mexer um peão aqui, ele sabe como é que o cavalo vai mexer, ele tem que antecipar 3, 4, 5, 6 jogadas. Apesar dele falar America First, essas jogadas não está deixando o America First. Está deixando outros países first. Então ele está se fechando para o mundo. É um risco muito grande. Bom, Roberto Dumas, especialista em economia internacional, pelo INSPER, comigo mais uma vez aqui. Obrigada, Dumas. Obrigado, Fabiana. Seguimos acompanhando, um prazer falar com você. Prazer. Bom, vamos fazer um rápido intervalo aqui no Manhã Band News, 10 horas e 28 minutos. Eu volto na sequência com outras notícias. Até mais.